Muito bem. Eu gostaria de saber quem está nos visitando, quem veio porque foi convidado por causa de um familiar. Só faz um sinal com a mão assim, deixa eu ver. Várias pessoas, sejam bem-vindos, se sintam na casa do Pai. A igreja é a casa do Pai Celestial, né? Casa do nosso Deus. Então sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de honrar a equipe que foi trabalhar no Revisão de Vidas. Eu gostaria que todos que foram trabalhar no Revisão, em alguma área do Revisão, ficasse de pé para a gente reconhecer você. Quero agradecer a todos, toda essa galera. Obrigado. Obrigado, vocês são muito importantes, né? O trabalho da igreja é realizado através da disponibilidade de muitos que têm um coração de servo, que se dispõem a servir os demais, né? E a gente entra para a igreja, a gente aprende a ser um servo também, e a gente também passa a servir uns aos outros. E não tem nada melhor do que servirmos a outras pessoas, né? Isso faz muito bem para nós. Esse é o exemplo de Jesus. Jesus foi um servo. Ele serviu a geração dele. Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os cativos, Jesus fez multiplicação de pães, ele fez muita coisa. Por que ele fez isso? Para abençoar as pessoas. E as palavras de Jesus que estão registradas na Bíblia Sagrada nos abençoam hoje e nos abençoarão eternamente, porque a Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Amém, amados? Eu quero trazer uma mensagem nessa noite do coração de Deus para o seu coração. Queria que ninguém conversasse agora. É importante que você abra seu coração para receber a palavra de Deus. Eu recebi um vídeo essa semana, um vídeo falando sobre o Ayrton Senna. Quem lembra do Ayrton Senna? Quem lembra das manhãs de domingo que a gente, né, priorizava assistir as corridas de Fórmula 1, né? Você sabe que o Ayrton Senna, dia 1º de maio agora, vai completar 30 anos da morte dele. Ayrton Senna faleceu com 34 anos de idade, muito jovem, não é? Muito jovem. Esse vídeo que me foi enviado, era uma entrevista da Adriane Galisteu, que é apresentadora, que é atriz e que namorava com Ayrton Senna. Não sei se estava namorando quando o Senna faleceu naquele acidente. Mas nessa entrevista, ela conta que o Ayrton Senna, já tricampeão mundial de Fórmula 1, famoso, conhecido no mundo inteiro, uma legião de fãs, não só brasileiros, mas de outras nacionalidades, que gostavam demais da maneira como ele dirigia aquele carrinho de Fórmula 1. E ela, então, compartilhando ali que o Ayrton Senna tinha dito para ela que tinha 3 sonhos que ele não tinha realizado e que ele gostaria de realizar. Um deles, correr pela Ferrari. Ele não correu pela Ferrari, que é a escuderia mais charmosa da Fórmula 1, né? Não podemos dizer que é a melhor, nem a mais ganhadora, mas é a Ferrari, né, pessoal? Segundo sonho que o Ayrton Senna não realizou na vida dele, ele não foi pai. Ele queria ser pai, ele queria ter um filho, e ele não teve um filho. Olha só, hein? E o terceiro sonho que o Ayrton Senna não realizou, ir à Disney. 3 sonhos que ele gostaria de ter realizado na vida. E nessa entrevista, a Adriane Galisteu estava contando para o entrevistador que ela questionava ele, porque os sonhos que ele não tinha realizado, esses 3 sonhos que ele gostaria de realizar e que ele não realizou porque ele morreu antes, eram sonhos realizáveis. Para uma pessoa como ele, que tinha dinheiro, que tinha fama, que tinha tudo, ir na Disney não era nada difícil, né? Ter um filho também não. É só arrumar a pessoa certa, né? Ter um filho é bom quando a gente faz um filho com a pessoa certa, né? Pessoa de Deus. E no casamento, de preferência, né, gente? Casados, com a esposa, com o marido que Deus deu para a pessoa. Mas aí,
ele dizia para ela contando na entrevista, que ele dizia para ela o seguinte, que Ayrton Senna, ele não era campeão por acaso. Todos os outros pilotos, eles iam para a corrida no dia do treinamento, na sexta-feira. Normalmente tem treinamento de Fórmula 1 para correr no domingo, na sexta e no sábado. Ayrton Senna ia 3 dias antes. Ele entrava debaixo do carro junto com os mecânicos, porque ele gostava de estar ali, olhando tudo. E ela achava isso demais, que ele era muito dedicado na profissão dele. E ele disse para ela, não, eu estou fazendo isso agora. Ela questionava ele, eu estou fazendo isso agora, mas eu tenho a vida inteira pela frente. Não teve. Não teve. E por que eu estou contando essa história? Porque me impactou. Eu lembro, eu morava em Brasília, foi em 94, quando houve o acidente que vitimou o nosso campeão Ayrton Senna, né? E eu lembro que foi um choque, né? Ayrton Senna morreu. A gente era acostumado a ver o Ayrton Senna correr e ganhar, ou então ele estava em segundo lugar, ele estava sempre na frente. Naquele dia veio a notícia da morte do Ayrton Senna. Foi uma comoção mundial, não foi só nacional, foi mundial, a morte do Ayrton Senna. 34 anos de idade. E me impactou ver esse vídeo. Sabe, queridos, nós não sabemos o dia da nossa morte. Nenhum de nós sabe. A Bíblia tem uma promessa de Deus, que é a promessa de longevidade. É uma promessa da palavra de Deus. Mas eu estou usando esse exemplo real, da história real de uma pessoa que não teve tempo para realizar sonhos realizáveis. Tem sonho que é maior do que a gente corre atrás e luta, que é mais difícil, mas tem outros que é mais fácil, né? No caso dele, alguns sonhos era muito fácil, e fatalmente ele correria na Ferrari, muito possivelmente, se não tivesse morrido, né? Mas veja bem, a morte vai chegar para todos nós, em algum momento, que seja na nossa velhice, que seja na sua velhice, querido, que você viva longos dias, que você tenha longevidade, e viva uma vida para a glória de Deus, uma vida que vale a pena, amém? Porque você foi criado para isso, Deus te criou para este propósito. Mas eu quero te falar também nesta noite, quem aqui já ouviu falar assim, um dia o mundo vai acabar? Quem já ouviu essa expressão? Tinha até uma piada que o pessoal fazia assim, né? Quando tinha uma pessoa muito descansada, pessoa tranquila, a gente falava assim, fulano, ele quer que o mundo acabe em barranco, para ele morrer escorado. Alguém já escutou essa? Só os mais antigos, né? Galera jovenzinha aqui não escutou isso não. Morrer escorado assim, ó, sem muito esforço, né? Morrer de boa. Agora, gente, existe morte boa? Toda morte é ruim, né? Especialmente para quem fica, nem tanto para quem vai, mas para quem fica, porque a dor é para quem perde um ente querido. Mas olha, sobre essa história de fim do mundo, a Bíblia diz alguma coisa. Jesus, nos evangelhos, ele nos conta a respeito do final dos tempos, dos acontecimentos que aconteceriam quando o final dos dias estivessem, né, assim, próximos. E eu quero que você veja comigo em Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos. Você sabe que a palavra evangelho, ela quer dizer boas notícias, não é? São 4 evangelhos que nós temos na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus é o primeiro dos 4. Os 4 evangelhos, eles foram escritos, os autores deles, né? Mateus foi escrito por Mateus. Lucas era um médico também, autor do evangelho de Lucas. Eles escreveram o que eles ouviram
e viram a respeito de Jesus. Mateus andou com Jesus, Lucas não. Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. E ele então ouviu os relatos e ele escreveu o Evangelho de Lucas. Marcos, o Evangelho de Marcos, esse Marcos, ele se chamava João Marcos, e ele foi discípulo de Pedro, do apóstolo Pedro, que andou com Jesus. E Pedro então falava as coisas para o Marcos, e o Marcos escrevia o Evangelho. E o quarto Evangelho foi escrito por João, João que também foi um dos discípulos do Senhor Jesus. Tem uma série que está passando na televisão, que ela tem na Netflix a primeira temporada. Quem já viu The Chosen? Os Escolhidos. Tem mais 3 outras temporadas, não, tem mais 2, e uma terceira, que é a quarta, está sendo filmada. É uma série que mostra o relacionamento de Jesus com os discípulos, mas não na ótica de Jesus, na ótica dos discípulos. O que os discípulos passaram para permanecer andando com Jesus ali durante 3 anos e meio. Como foi o encontro de cada um deles com Jesus, como que aconteceu aquele momento de cada um com Jesus, e como que se desenvolveu o relacionamento de cada um deles com o Senhor Jesus. Então é uma série maravilhosa, eu recomendo que você veja, porque é edificante, vai edificar você, vai te abençoar. Mas veja comigo aqui Mateus. Então Mateus é um desses, e na série, eu estou assistindo essa série, e Mateus, ele aparece ali na série, ele é uma pessoa sui generis, mas ele se tornou um dos discípulos de Jesus, autor deste Evangelho. Então, o capítulo 24 é quando Jesus fala dos últimos dias. Os últimos dias. Eu quero que você veja comigo o verso 29. E eu vou ler também o 30 e o 31. Mateus 24, 29, 30 e 31. Está no telão? Não está saindo no telão. Está saindo só aqui na tela pequena. Logo depois da aflição daqueles dias, a minha versão, ela diz um pouco diferente. Ela diz, no lugar de aflição, ela diz tribulação. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Você já imaginou o sol escurecer? Você já imaginou isso? A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Essa palavra potência, na minha versão, diz os poderes, os seres angelicais que têm poder, serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Na minha versão diz assim, então aparecerá no céu, a mesma coisa, o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Filho do Homem aqui, você sabe, se refere ao Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus. Então, Jesus, essa fala aqui é do próprio Jesus. Mateus registrou o que Jesus falou. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas. Na minha versão diz, com grande clangor de trombeta. Ou seja, as trombetas vão soar muito alta, muito fortemente. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você pode dar um amém para essa palavra? Feche os seus olhos comigo. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ser fortalecidos e edificados na nossa fé, por meio da tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Então Jesus está falando aqui da vinda dele. Mas bispo, você falou que Jesus tinha dito que algumas coisas aconteceriam antes do fim dos tempos. Sim,
nesse mesmo capítulo, Jesus fala aqui mais atrás sobre guerras e rumores de guerras. E nós sabemos que ao longo da humanidade já aconteceram muitas guerras. E hoje nós temos uma guerra aí que já está durando aí muito tempo, que é a Rússia e a Ucrânia, né? Ucrânia, fugiu aqui da minha mente. Rússia e Ucrânia. Uma guerra que está ceifando a vida de muitas pessoas. As guerras fazem isso. Jesus fala de terremotos, Jesus fala de pestes, de doenças. Nós acabamos de sair, a humanidade acabou de sair dessa pandemia de Covid, onde tantas vidas foram ceifadas. E quando a gente vai para o livro do Apocalipse, então, a gente encontra ali relatos de coisas terríveis que estarão acontecendo nos últimos dias. São acontecimentos dos últimos dias, calamidades. Hoje a nossa sociedade, queridos, a nossa sociedade está em convulsão no mundo inteiro. Os valores que norteavam a família, né, os valores que a gente vem aí, que foram construídos ao longo dos anos, né, o respeito ao pai, o respeito à mãe, os valores familiares, todos eles hoje estão sendo questionados. Então, a sociedade nossa, né, a violência, hoje nós estamos aí sobre esse impacto aí dos anúncios de massacre nas escolas. Já tem acontecido no Brasil, criancinhas sendo mortas, pessoas que vêm, atacam escolas, matam inocentes, matam professores, matam crianças. E hoje, nós temos aqui policiais na igreja, um irmão nosso policial, que é um dos líderes aqui da igreja com a esposa dele, estava nos dizendo: bispo, está tendo chamado nas escolas, as escolas estão sob ameaças, o pessoal manda via internet, o pessoal escreve nos muros das escolas: nós vamos atacar tal dia, tal hora. Nosso pastor, numa cidade vizinha aqui, esses dias me ligou, falou: bispo, a irmã fulana, uma irmã que é professora, ela teve uma crise nervosa, porque o pessoal falou que ia atacar a escola dela, e ela teve uma crise, e foi parar no hospital, teve que ser medicada, de medo. Então, nós estamos vivendo uma sociedade hoje, queridos, no mundo todo, nós estamos vendo que a violência tem aumentado, a maldade tem aumentado, o índice de pessoas envolvidas com drogas tem aumentado, e tudo isso tem a ver com o final dos dias, o final dos tempos. Essa palavra que eu li para você de Jesus aqui, no capítulo 24 de Mateus, em que ele fala da sua volta, Jesus vai voltar, e nós lemos ali, esse versículo que está ali parado ali, o 31, ele está dizendo que ele vai voltar, os anjos virão com ele, vai ser um evento que vai ser visto no mundo inteiro, e ele está dizendo aqui que ele vai vir para buscar os seus escolhidos. Agora, eu quero dizer algo para você, queridos: Deus, Ele não tem filhos preferidos em detrimento de outros que Ele rejeite. Não, de forma alguma. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio na plenitude dos tempos, e Ele morreu na cruz para salvar todos os homens dos seus pecados. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga um glória a Deus. Então, Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que crê, e é por isso que a igreja hoje, ela não se cansa de pregar o evangelho. É obrigação da igreja, a igreja está aqui na terra para isso. É obrigação dos filhos de Deus anunciar Jesus para as outras pessoas, para os vizinhos, para os amigos, para os colegas de trabalho, porque, queridos, a salvação é só por meio de Jesus. Jesus é o perfeito sacrifício que foi oferecido por Deus, o Filho unigênito de Deus, que veio, que encarnou, que nasceu como homem, que se despiu da sua majestade e da sua glória. Ele sempre existiu, ele sempre foi Deus, mas para ser homem, Jesus então ele se despe da sua majestade, ele se humilha para nascer na forma de homem, ele vive aqui 33 anos, ele cumpre um ministério, ele cumpre uma missão, ele foi à cruz por um propósito de Deus,
Ele morreu na cruz para salvar os homens dos seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Ele se ofereceu, Ele é a nossa Páscoa. Nós tivemos agora a Páscoa, esses dias, e a nossa sociedade hoje, a Páscoa para a nossa sociedade hoje é o chocolate, para muita gente, e nós, adultos, temos que estar muito atentos, porque nós temos que ensinar as nossas crianças, e as nossas novas gerações, de que a Páscoa não é chocolate, porque as expectativas de muita criança hoje na Páscoa é ganhar um ovinho de Páscoa. Nada contra o chocolate, mas a Páscoa, querido, ela fala da alegria, da libertação de Deus. Quando Deus tirou o povo que era escravo do Egito, Deus tirou ali com mão poderosa, Deus mandou pragas que feriram aquela terra, porque o faraó, que era o rei do Egito, não queria liberar o povo. E aí Deus obrigou aquele faraó a abrir a mão e soltar o povo, e o povo foi embora, porque Deus agiu fortemente a favor do povo dele, que clamava, que intercedia diante de Deus, que Deus os libertasse. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos, para salvar a humanidade. Ele morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Infelizmente, queridos, infelizmente, Jesus teve que pagar esse preço para nós. Infelizmente, no sentido assim, de que o preço que Jesus pagou foi muito alto, mas felizmente para nós, porque senão não teria solução para nós. Felizmente para nós, que Jesus se dispôs a pagar esse preço, morrer no nosso lugar, morrer no meu lugar, morrer no seu lugar. Mas para que nós experimentemos a salvação de Deus na nossa vida, nós precisamos convidar Jesus para ser o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na primeira vinda de Jesus, eu quero que você entenda isso, Jesus veio como sacrifício, mas na segunda vinda, ele virá como um rei glorioso. E aqui diz que ele vai vir no dia do Senhor. Os escolhidos não são aqueles que Deus escolheu a dedo, dizendo: esse eu quero, aquele eu não quero. Os escolhidos são todos aqueles que ouviram falar do sacrifício de Jesus e se entregaram para Ele. Eu quero esse sacrifício, eu quero o perdão de Deus através do teu sacrifício, Senhor Jesus. Eu te convido para ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Porque a salvação se dá por um ato nosso, de entrega da nossa vida para Deus. É quando você entende a mensagem do Evangelho. Como eu disse, o Evangelho significa as boas notícias de Deus. Então é quando você entende a mensagem do Evangelho e abre o seu coração e fala: eu quero o perdão de Deus através de Cristo que Ele me ofereceu. Então aqui você tem Jesus falando da sua volta. E eu quero só ler mais um versículo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Agora você vai ter um anjo falando da volta de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Está registrado o momento que Jesus, depois da ressurreição, porque a Bíblia diz que no domingo, pela madrugadinha de domingo, terceiro dia depois que Jesus foi crucificado, Ele ressuscita, Ele vence a morte, né? Aí Ele aparece aos discípulos no espaço de 40 dias, depois de ressuscitado, Ele encontra os seus discípulos testificam que é Ele mesmo. Tinha um discípulo, né, que era um discípulo incrédulo, que falava assim: eu só acredito que Ele ressuscitou se eu ver, se eu tocar nele. Quem sabe qual é esse discípulo? Tomé falou: eu não acredito, porque quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos, Tomé não estava. E aí quando Tomé chegou, os demais discípulos falaram para ele assim: olha, o mestre ressuscitou. Estava todo mundo feliz. E Tomé falou: eu não acredito, só se eu ver, só se eu tocar nele. Aí Jesus aparece uma segunda vez, e Tomé está lá.
E Jesus fala: Tomé, vem aqui, toca nas minhas feridas. Toca aqui no meu lado, veja que sou eu mesmo. E Tomé se prostra: Senhor meu, Deus meu. Ele se arrepende ali, né? Daquela palavra que ele diz: só se eu ver. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Queridos, nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. O crer vem primeiro. A palavra de Deus está aqui para nos ajudar a crer. A palavra de Deus vem para despertar fé no nosso coração. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, olha o que diz aqui. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o vistes subir. Quem falou isso aqui? No versículo 10 diz: 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Esses varões eram 2 anjos. 2 anjos. Os discípulos viram quando Jesus subiu. Jesus foi subindo, até que desapareceu nas nuvens. E os discípulos ficaram ali, né, atônitos de ver aquilo acontecendo. Aquele fato de Jesus subindo aos céus, elevado aos céus, porque ele cumpriu a missão dele aqui na terra, e ele volta para o Pai, e a Bíblia diz que ele está sentado num trono de glória e poder. E aí aparecem esses 2 anjos e falam: esse Jesus que vocês viram ser elevado ao céu, ele vai voltar. Vou ler de novo aqui, ó. Que dentre vós foi elevado aos céus, virá do modo como o vistes subir. Isso quer dizer, ele vai vir de modo visível. E ele disse que todo olho o verá na sua volta. E quando Jesus voltar, ele volta para inaugurar uma nova etapa da humanidade, uma etapa de eternidade. Queridos, e eu quero fechar dizendo para vocês nessa noite, que nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Se prepare para a volta de Jesus, para que a volta de Jesus seja bênção na sua vida, e não problema para você. Porque a Bíblia diz que aqueles que rejeitarem Jesus, aqueles que não o receberem em vida, eles vão para a eternidade de tormento e dor. A eternidade de sofrimento eterno, ausência eterna de Deus. Isso é muito triste. Por que Deus se deu ao trabalho de enviar Jesus? Por que Jesus se dispôs a pagar o preço tão alto de sofrer por nós na cruz do Calvário? Por algo chamado salvação, um presente de Deus para a humanidade. Deus nos criou para a glória dele, mas o pecado entrou na raça humana através de Adão e foi passando de geração em geração e chegou até nós, na nossa geração. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. É uma sentença muito doída, é uma sentença muito dura, todos nós somos pecadores, mas Jesus pagou o preço dos nossos pecados e das nossas culpas, e através de Jesus nós temos o perdão de Deus. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Nos preparar. Como? Entregando nossa vida para Jesus, participando ativamente da vida da igreja. A igreja, nós não podemos vir à igreja uma vez ou outra na vida, irmãos. A igreja, nós temos que estar aqui toda semana cultuando a Deus, louvando a Deus, cantando os cânticos do Senhor. Como é maravilhoso, né? A equipe de louvor, a banda vem aqui na frente, nos direciona em cânticos maravilhosos. Eu sou muito grato a Deus por isso. Esse louvor, né, que nós cantamos aqui, que fala da glória de Deus, a glória de Deus me atrai. Quantos são atraídos pela glória de Deus? Quantos são atraídos pela glória de Deus? Ah, como é bom você sentir a presença de Deus. Como é bom a presença de Deus na nossa vida. Isso não tem preço, querido, não tem preço. É maravilhoso. E Deus nos propicia isso nos cultos. Nos cultos, quando a gente vem com o coração aberto para louvar a Deus, nós saímos daqui cheios da presença de Deus. A gente vem vazio para o culto, volta para casa cheios da presença de Deus. É o louvor, é a palavra que a gente recebe, que aquece o nosso coração e nos dá força
para vencer as batalhas da vida, do dia a dia que nós enfrentamos. Então nós vamos nos preparar em Deus, em fé, porque, queridos, em breve Ele vai voltar. Em breve Ele vai voltar. Esteja preparado para a volta de Jesus. Convide Ele para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez isso, você pode fazer agora, hoje à noite, neste culto. Se você nunca convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, hoje é o dia, esse é o momento, essa é a hora. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o nosso dia, queridos. Se a gente morrer tendo salvação, glória a Deus, nós vamos ressuscitar para viver com Deus na eternidade. Agora, se a gente morrer sem o perdão de Deus, a gente vai ressuscitar para uma vida de sofrimento, de tormento. A Bíblia chama isso de ranger de dentes. Um lugar de ranger de dentes. O que é um lugar de ranger de dentes? É um lugar de muito sofrimento, de muita dor. Mas não é isso que Deus tem para nós. Não, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito dEle para morrer por nós, para a nossa salvação. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Aí onde você